Sejam bem-vindos a mais um Chala 3. Eu sou a Tiwi e hoje eu vou contar pra vocês qual é a forma que eu acho melhor você entrar no mundo de Percy Jackson, no mundo da leitura, no Riordão Verso. Lembrando que o vídeo de hoje ele faz parte de um esquenta que nós estamos fazendo para a série de Percy Jackson e os Olimpianos, que será lançada no Disney+, no dia 20 de dezembro. Então, segue lá para ver os nossos outros vídeos, porque esse esquenta nada mais é do que uma forma para você expandir os seus conhecimentos do universo de Percy Jackson. E principalmente do Ladrão de Raios, que é onde o livro que eles estão se baseando para fazer a primeira temporada da série. Então, vamos lá com a gente? Antes de mais nada, para começar o vídeo, eu preciso dizer uma coisa. A ordem que eu vou passar aqui de qual é a melhor forma de ler os livros do Riordão é baseada apenas na minha humilde opinião, porque eu confesso que eu não li todos os livros, eu não tive a oportunidade de colocar a mão em todos eles e ler todos eles, mas eu fiz algumas pesquisas para poder trazer aqui qual seria a melhor ordem e qual seria a ordem que eu, se fosse iniciar no mundo de Percy Jackson hoje, leria os livros. Então, basicamente, se você não gostar, desculpa, foi a minha opinião, posso estar errada, como todo mundo tem o direito de estar errado. Mas, agora sim, começando o vídeo, cara, tem uma coisa que a gente precisa deixar claro. O Riordão Verso é um esquema de pirâmide. Tem livro a rodo, de verdade, tem muito livro. Eu sentei para fazer um roteiro para esse vídeo e eu fiquei mais de 40 minutos procurando livros e não parava de vir livros e, enfim, é muita coisa, de verdade. É um baita de um esquema de pirâmide. Vocês vão ver que diversos livros têm anos de lançamento parecido, ou seja, enquanto que o Riordão estava escrevendo um livro, ele também estava escrevendo outro, que também estava escrevendo outro, que também estava escrevendo outro. Esse homem é uma máquina, de verdade. E um detalhe, não existem só os livros da série Percy Jackson que foram escritos por ele. Esse homem já escreveu outras séries de livros também. Então, além dele estar escrevendo Percy Jackson, 4, 5 livros de Percy Jackson ao mesmo tempo, ele também estava escrevendo as outras séries dele. O homem é uma máquina, um autômato, de verdade. E fica aqui o disclaimer. Vocês vão me ouvir falando muito sobre o Riordão Verso. O que é o Riordão Verso, ou o Riordão Verse, ou por aí vai? O Riordão Verso nada mais é do que a junção de todos os universos criados pelo Rick Riordan, que é o autor da saga Percy Jackson, e desse universo todo, né? Que são vários universos, mas todos estão dentro do universo de Percy Jackson. O que eu quero dizer com isso? A gente vai ter as sagas principais, que tem o Percy. Então, são 3 sagas principais que tem o Percy. Ah, mas o Percy aparece nas outras, sim, mas não são as sagas principais do Percy. E a gente vai ter, por exemplo, que é a mitologia grega e romana, tá aqui. E a gente vai ter a mitologia nórdica, a gente vai ter a mitologia egípcia também. Isso tudo tá no mesmo universo chamado Riordãoverse, mas cada um se passa no mesmo universo, cada um se passa em universos diferentes que são interligados. É esquisito, mas é isso aí. Bom, eu acho que agora sim a gente começa o vídeo para o que vocês tanto queriam, o assunto mais esperado, que é por onde começar a ler os livros. Não tem como, em qualquer ordem que vocês acharem por aí na internet, ninguém vai falar para vocês que vocês devem começar por qualquer outro livro que não esse aqui. Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Percy Jackson e o Ladrão de Raios, ele é o primeiro livro da saga 1 do Riordão, que é a saga Percy Jackson e os Olimpianos. Essa saga ela contém 5 livros principais e alguns livros extras. Os 5 principais são O Ladrão de Raios, que é esse daqui, O Mar de Monstros, que é esse daqui, A Maldição do Titã, A Batalha do Labirinto e O Último Olimpiano. Eu vou colocar fotos de todos eles no vídeo, mas eu preciso falar uma coisa. Caso vocês queiram comprar, vocês vão comprar na internet essas capas que eu mostrei, mais essa capa, que vocês também podem comprar online, mais uma outra capa que eu vou deixar a foto aqui. Por quê? Essa primeira saga ela já foi relançada com 3 capas diferentes. A primeira,
que foi essa primeira que mostrei, que eu tenho todos os livros. A segunda capa, que é um relançamento com capas diferentes, mas é o mesmo livro, que eu só tenho esse aqui, que eu comprei no sebo. E a terceira capa, que foi lançada há menos de um mês, por causa de um novo livro de Percy Jackson. Eles fizeram toda uma releitura da capa, um redesign, e ficou bem legal. Vou deixar a foto aqui. Bom, essa primeira saga contém esses... Deixa eu botar isso aqui. Contém esses primeiros 5 livrinhos aqui. E qual é a ordem de leitura? Você não vai ler um atrás do outro. Por quê? Porque você vai chegar no final, que é o 4º livro, que é a Batalha do Labirinto, você não vai pular direto para o 5º, que é o Último Olimpiano. Você vai pausar sua leitura e vai vir para esse livrinho extra aqui, que é Percy Jackson e os Arquivos do Semideus. Ele é um livrinho super bonitinho, capa dura, e ele tem várias coisinhas aqui. Desde desenhinhos a joguinhos, a entrevistas com personagens, que é divertidinho. E vai ter 3 coisas muito importantes nesse livro, que são 3 contos que o Riordan escreve. O primeiro com Percy e uma outra personagem, o segundo com Percy, Annabeth e outros 2 personagens, o terceiro Percy e outros 2 personagens. Eu não quero dar spoiler aqui para quem ainda não leu, mas 2 desses contos eles são extremamente importantes para a próxima saga do Riordan e para o próximo livro, que é O Último Olimpiano. Simplesmente no Último Olimpiano vão ter acontecimentos que, para quem leu os contos desse livrinho aqui, fica muito legal, tipo, você pega muito detalhe. Esse livro, ele nada mais é do que um livro extra, então a leitura eu acredito que ela é opcional. Por quê? Porque apesar de ter coisas que a gente vai usar na próxima saga, e detalhes muito importantes, enfim, se você não lê, não te falta tanto. Ou seja, se você quiser ler apenas as principais, tá tranquilo, não tem problema. Ainda não acabamos com a saga Percy Jackson e os Olimpianos. Por que ainda não acabamos com a saga Percy Jackson e os Olimpianos? Porque depois que você ler o último livro, você pode ler outros 2 livrinhos. Na verdade, um conto e um outro livro. O conto, eu não tenho ele aqui. Eu acho que ele nem foi lançado no Brasil em formato tipo de livro mesmo, acho que foi só em e-book. E esse foi um conto tipo, super extra do Riordan que ele escreveu não para a saga de Percy Jackson, mas para um outro livro de uma outra pessoa que unia contos de vários autores num livro só. Então o Riordan fez um conto extra do universo de Percy Jackson e deu para esse cara botar nesse livro. É um conto super divertidinho do Percy, do Grover, mas que se você também não quiser ler, não tem problema, porque, tipo, não vai faltar. Se você quiser ler apenas os principais, não vai faltar. Você consegue ler tranquilamente sem ler esse conto. E o último livrinho, que também é um livro extra, é esse daqui, que é o Guia Definitivo. É esse livro azul clarinho, super fininho. E esse livro, ele, sendo bem sincero, não te falta nada. Nossa, é tanto tempo que eu não abro que ele até fez barulho. Esse livro ele vai ter desenhos, vai ter... Tipo, ele é realmente um guia. Vou abrir, por exemplo, nessa página aqui. Ele fala sobre alguns monstros, ele fala sobre alguns detalhes da mitologia grega, enfim. Vem aqui, ó, acampamento meio sangue, tipo, fala o que é o acampamento meio sangue, e por aí vai. Ele é um livro divertidinho de ler, então se você realmente ficar fissurado em Percy Jackson e quiser comprar e ler esse livro, tipo, ele é super divertidinho, mas também é apenas um livro extra. Como eu já disse, é um esquema de pirâmide. O Rick Riordan, ele gosta muito de fazer livro e botar a gente para comprar livro, mas assim, haja dinheiro para muita coisa. Bom, fica aqui também o disclaimer do seguinte: essa saga inteira ela foi lançada em formato de HQ. Então você que gosta muito de HQ, cara, eu recomendo pra caramba. As HQs são bem legaisinhas de ler, tipo, é muito legal ler o livro em formato de HQ, só que fica aqui o disclaimer do disclaimer. A HQ, ela corta algumas coisas que acontecem no livro. Ela não é completa. Inclusive, no último livro, que é esse aqui, O Último Olimpiano, nós ficamos muito chateadas no podcast, porque ele corta uma parte extremamente essencial do livro e simplesmente você não tem na HQ. E fica completamente sem sentido.
Então, assim, apesar da HQ ser um formato muito legal de leitura, eu acredito que é melhor você continuar com os livros, porque eu acho que se a série tá vindo aí e ela realmente for baseada 100% nos livros, se pá, ela vai ter mais informação do que a própria HQ tem. Porque ela acabou ficando bem reduzidinha, mas é um formato bem interessante de ler também, a saga Percy Jackson. Finalizamos a primeira saga dos livros de Percy Jackson, que é a saga Percy Jackson e os Olimpianos, escrita pelo Rick Riordan, e essa saga foi escrita de 2005 a 2009, ou melhor, foi lançada de 2005 a 2009. Então imagina, esse homem lançou livro ano por ano, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Fora os livros extras que ele lançou no meio do caminho, então assim, é muita coisa. Essa ordem que eu tô passando pra vocês, como eu disse, é uma ordem que eu acredito ser a melhor ordem para você ler os livros do Rick Riordan. Não tá em ordem de lançamento, ok? Deixando bem claro, tá na ordem que eu acho melhor você ler. Eu, inclusive, estou fazendo quase que uma ordem. Eu esqueci o nome, mas tipo, conforme se passa os acontecimentos. Então é meio que isso. Indo pra segunda saga, a gente pode ter uma bifurcação. Por que eu digo que a gente pode ter uma bifurcação? Porque a saga da Pirâmide Vermelha, que é a da mitologia egípcia, que é esse livro aqui, e a saga do. O outro livro que não tá aqui porque eu tava fazendo o roteiro do podcast, eles se passam ao mesmo tempo. Então, se você quiser parar a saga 1 e ir para a saga egípcia, tudo bem. Se você quiser sair da saga 1 principal de Percy Jackson e ir para a saga 2, tudo bem também. A ordem que eu tô passando aqui, a gente não vai para a saga egípcia agora. A gente vai para a segunda saga. A segunda saga, que faz parte da saga principal de Percy Jackson, é Os Heróis do Olimpo. O que acontece? A gente termina o último Olimpiano. Saímos do último Olimpiano, passa-se poucos meses e a gente já entra no livro O Herói Perdido. A gente começa essa saga nesse livro e eu não quero dar spoiler, mas enfim, coisas acontecem e a gente é apresentado uma nova coisa e por aí vai. Dito isso, a gente não vai direto para o livro 2 dessa saga. A gente vai para um livro extra, que é este livro aqui, Os Diários de Semideus. Esse daqui é o maior livro extra que tem, eu acho, porque eu não tenho todos os livros extras. Ele também tem vários desenhozinhos dos personagens e tal, várias coisinhas legais, mas o mais interessante dele ele possui 4 contos. Esses 4 contos também serão importantes para próximos acontecimentos. Não próxima saga, mas assim, próximos acontecimentos. Então, o que acontece? Esse livro aqui, eu considero que ele seja um livro importante, mas não necessariamente você precisa ler. De novo, ele vai acrescentar detalhes muito legais nos próximos livros, mas se você não ler, você não vai perder nenhuma informação, ok? Isso é nada mais nada menos do que a minha opinião. Se você quer ler 100%, ficar 100% por dentro de tudo, completinho, você vai para esse livro aqui, depois é que você vai para o livro 2, que é o Filhos de Netuno. Dito isso, eu também quero dizer o seguinte, todos esses contos extras, nós no podcast fizemos episódios especiais analisando esses contos. Então, caso você não queira ler e você esteja acompanhando o podcast ou não, você pode simplesmente ir lá e procurar qual é o título do conto e a gente já vai ter feito um episódio sobre isso. Nesse momento, nós ainda estamos lendo o primeiro livro, então ainda não chegamos nesse daqui, mas eu posso afirmar que, saindo do primeiro livro, que é O Herói Perdido, nós vamos para esse aqui. Saindo desse livro extra, aí sim nós vamos fazer o quê? Livro 1, 2, 3, 4, então vamos para o livro O Filho de Netuno, que é o livro 2 da saga 2, e também é um livro muito legal, e vamos chegar nos próximos livros, que é o 3, que é a Marca de Atena, e 4, que é a Casa de Hades, que pra mim foi onde o Ricardo Riordan chegou no ápice da escrita dele. E vamos pro 5º e último, que é O Sangue do Olimpo. Assim a gente finaliza os 5 principais. Recapitulando, O Herói Perdido, O Filho de Netuno, A Marca de Atena, A Casa de Hades e O Sangue do Olimpo. Agora, terminando essa saga principal,
terminando a segunda saga, a gente vai entrar no livro mais recente de Percy Jackson, que foi lançado há menos de um mês. Tipo, de verdade, ele foi lançado agora. No momento que eu tô gravando esse vídeo, ele foi lançado há menos de um mês. Que é Percy Jackson e o Cálice dos Deuses. Como eu tô indo em ordem de acontecimentos, esse livro que foi lançado, tipo, ontem, sei lá, ele se passa logo depois desse livrinho aqui, ó. Então, meu amigo, se você quiser sair desse e ir pra esse que foi lançado, tipo, ontem, tá super ok. Tu não vai perder nada, ok? Ok? Entendido? Entendido. Esse livro não é um livro extra. Ele é uma nova trilogia do Rick Riordan. Só que aí ele fez o seguinte, sabe aquela primeira quintologia, talvez? Eu acho que é esse nome. Aquele primeiro que é o Ladrão de Raios e por aí vai, os 5 primeiros aqui. O que ele fez? Esse livro que ele lançou ontem, ele apelidou de Percy Jackson os Olimpianos, livro 6, e ele vai lançar mais 2, que vai ser o 7 e o 8. Eu não concordo com esse nome que ele deu. Eu acho que essa nada mais é do que uma nova trilogia de Percy Jackson, e eu acho que ele deveria ter dado um outro nome. Até porque os acontecimentos dessa trilogia se passam depois do livro da segunda saga. Então não tem nada a ver ele botar esses 3 lá na primeira saga que, enfim, já acabou, chega. Bom, dito isso, nós ainda não temos lançamento nos próximos 2 livros, mas a gente não tem título, não tem nada, mas a gente sabe que são mais 2, pelo menos mais 2, e ano que vem ele já vai estar lançando o segundo. Então ele lançou o primeiro esse ano e ano que vem ele já está com o segundo engatilhado para lançar para nós. Saindo desse novo livro de Percy Jackson, a gente vai para outros 2 livros que eu também não tenho aqui. E na realidade eu nunca tive acesso a eles. Eu acredito que eu nunca tenha nem visto assim em livraria, mas eu pesquisei bastante sobre esses livros e a informação que eu pude trazer é, inclusive vou ler, é o que está no próprio site da Intrínseca, que é a editora de Percy Jackson, é o seguinte, que o próprio Percy, nesse livro, ele vai explicar a versão da mitologia grega para a criação do mundo e vai dar a sua visão pessoal sobre quem é quem na Grécia Antiga. Tem o livro Percy Jackson, os Heróis Gregos, que ele vai fazer a mesma coisa, só que ao invés de serem deuses, serão heróis. Como eu disse, eu não tive acesso. Ele parece ser uma edição para colecionador, ou seja, se você é muito fã de Percy Jackson, quer ter todos os livros, cara, super válido. É uma edição muito legal de se ter, mas se você apenas quer ler os livros, pode pular esses 2 tranquilamente. Para finalizar essa segunda saga, eu preciso dizer que ela também tem lançamentos em formato de HQ, de quadrinhos, enfim, graphic novel. Recentemente foi lançada a Marca de Atena. Eu acho que a Intrínseca não está trazendo o formato de HQ aqui para o Brasil. Pelo menos eu não vi, posso estar errada. Mas eu também sei que se você entrar online e pesquisar, você consegue fazer essa compra internacional. Tipo, comprar lá e trazer para cá. Lógico que vai vir em inglês, mas fica a dica aí para quem tiver interesse. Partindo da saga 2 principal de Percy Jackson, nós vamos agora sair da mitologia grego-romana e vamos entrar onde? Na mitologia egípcia. Que, honestamente falando, eu só conheço dos filmes do Scooby-Doo, do filme da Múmia e por aí vai. Eu não sou muito conhecedora da mitologia egípcia, mas quando eu li essa trilogia eu adorei. Eu achei bem legal de verdade. Não é a minha preferida do Rio, não, mas eu achei muito legalzinha. Não tem Percy, ok? A mitologia egípcia são outros 2 personagens, são 2 irmãos, o Carter e a Sadie, mas é uma trilogiazinha muito gostosinha de ler, muito okzinha. Os livros extras tem o Percy, então assim, se você quiser entrar e curtir, você vai ver crossover deles 2, vai ser bem legal. E essa trilogia começa com a Pirâmide Vermelha, que é esse livrinho aqui que eu tenho, graças a Deus. Como eu disse, um livro muito legal. É diferente porque, apesar de ser no ponto de vista do Carter e da Sadie, é como se eles estivessem deixando um recado, sabe? Tipo um podcast também. Então, é bem legal a leitura. Depois a gente vai pro livro Trono de Fogo, que é o livro 2. E vocês estão pensando, a gente vai pro livro 3 agora. Não, agora a gente vai para um outro livro extra, que é esse daqui, que é As Crônicas de Skane, Guia de Sobrevivência, que nada mais é do que a mesma coisa que os outros guias de sobrevivência.
Ele tem historinhas, curiosidades, entrevistas e ilustrações e blá 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 blá. É essencial a sua leitura deste livro para você seguir com uma leitura super ok do universo de Percy Jackson? Não é essencial. Você lê se você quiser. Saindo desse livro extra, a gente continua a nossa trilogia principal e completa ela, terminando no A Sombra da Serpente. Então a gente fica com esses 3 livros principais, mas a gente ainda não acabou a nossa saga da mitologia egípcia, porque o Ricardo Jordão, de novo, ele não consegue parar de escrever. Então o que ele fez? Ele lançou outros 3 contos que eu nunca vi a versão física aqui no Brasil desses contos. Mas eu sei que você consegue comprar a versão digital. Os contos eu não sei de cabeça, então eu vou colar do roteirinho aqui, que é O Filho de Sobek. Esse é um conto de crossover entre o Percy e o Carter. Depois nós vamos para o Cajado de Serapis. No Cajado de Serapis, a gente vai ter o crossover entre a Annabeth e a Sage. E a gente termina com A Coroa de Ptolomeu. O que acontece? Bom, acho que você já sabe. Os 4 vão se encontrar. Então, são 3 contozinhos que eu acho que eu já li. Eu confesso que eu não tenho certeza, já tem muitos anos que eu li essa saga egípcia. Mas fica aí a dica, porque eu acho que se você terminar os 3 primeiros livros, cara, é muito legal esse crossover. Tipo, imagina, o Percy lá atrás, o Annabeth lá atrás, os livros que você leu lá atrás, eles vão se encontrar. Olha que genial. E detalhe, o Riordan ele deixa detalhes escondidos da mitologia grega. Eu não vou te falar quais são esses detalhes, mas esses detalhes são bem interessantes. E fica a dica do seguinte: você pode começar a ler eles primeiro. Você não precisa ler a primeira saga de Percy Jackson. Por quê? Esse livro, ele é quase que uma saga independente. Apesar de se passar no mesmo universo, é quase uma saga independente. Então, se você começar por ele, tá tudo bem. Imagina, você é muito entusiasta da mitologia egípcia e não tanto da mitologia grega ou romana. Tá tudo bem você ler esses 3 primeiros e depois ler Percy Jackson, sabe? E da mesma forma que tá tudo bem, por exemplo, você não ler a segunda saga de Percy Jackson e ler esses 3 primeiro. Bom, a gente não termina a saga egípcia desses 3 contos, a gente ainda tem um outro livro que eu não tenho acesso a ele, não tenho acesso, que é Manual para Magos da Casa do Brooklyn. Que ele é a mesma coisa que os outros guias, tipo, ele vai te contar historinha e por aí vai. De novo, não é essencial para a leitura. Bom, terminando a saga egípcia, a gente vai para a saga que eu mais gosto depois de Percy Jackson, que é Magnus Chase e os Deuses de Asgard. Cara, como eu amo essa trilogia, de verdade. Eu amo muito, muito, muito. Nessa saga, a gente tem o Magnus Chase como personagem principal. Se vocês repararem, ele tem o mesmo sobrenome que a Annabeth Chase. Então, é um detalhe interessante. Não direi mais nada sobre isso. E, como o próprio título da saga já diz, ele fala sobre a mitologia nórdica. O que acontece nessa trilogia? Você tem os 3 livros principais, tem livro extra, igual tudo que o Riordan faz. Você pode começar pelos egípcios ou pode começar por Magnus Chase, tanto faz também. Na ordem de leitura que eu tô passando, vai primeiro a saga 1, Percy Jackson dos Olimpianos, depois a saga 2, Os Heróis do Olimpo, depois a mitologia egípcia, que é as Crônicas de Skane, e depois vem Magnus Chase, ok? Ok. Bom, começando pelo primeiro, como é óbvio, a gente tem Magnus Chase e a Espada do Verão. Depois a gente vai para onde? A gente não vai para o livro 2, a gente vai para um outro livro que eu não tenho aqui, que é Hotel Valhalla, o Guia dos Mundos Nórdicos. É algo assim. De novo, é um livro parecido com esses outros livrinhos aqui, que eu não tenho acesso a ele no momento. E é um livro extra, que é super ok de você ler ou não. Ele é literalmente um guia, então ele vai te guiar pelo mundo nórdico, vai falar sobre vários deuses e deusas, vai falar sobre vários detalhes da saga. Então, assim, se você não é muito familiarizado com a saga nórdica e quiser ler ele antes de ir pro livro 2 e 3, super válido. Agora, se você não quiser, pode passar, porque não é essencial, ok? Você consegue entender tudo sem ler esse livro. Saindo desse livro, a gente vai pro Martelo de Thor, que é esse aqui, e O Navio dos Mortos, que é o terceiro e último livro. Como eu disse, cara, tirando Percy Jackson, esse é meu livro, tipo, preferido do Riordanverse.
Eu adoro Magnus Chase, tipo, adoro, adoro, adoro. E ele tem um outro livro que eu sou muito louca para ler. Eu ainda não li, eu não tenho acesso, que é Nove Contos de Nove Mundos, onde você vai ter, de novo, eu pesquisei sobre, apesar de não ter lido, e basicamente você vai ter 9 contos se passando em 9 mundos diferentes, no ponto de vista de 9 personagens diferentes do universo de Magnus Chase. Agora a gente vai voltar para a saga de Percy Jackson, onde tudo começou, que é Saga 1, Saga 2. Agora a gente vai chegar na Saga 3, que eu confesso que eu não sou nem um pouco fã de verdade. Tipo, Riordan me perdeu total nesses livros, mas eu li todos eles. Todos, sem exceção. Que é a saga Provações de Apolo. Na ordem cronológica, e não é ordem de lançamento, é ordem cronológica da história, essa saga vai se passar depois do final do Sangue do Olimpo. Lembra? Livro 5 da saga 2 vai se passar depois disso aqui, dos acontecimentos que tem aqui. Aí é que você vai vir para Provações de Apolo. Bom, você vai começar, são 5 livros de novo, e você vai começar com o livro 1, que é O Oráculo Oculto. Terminou esse livro aqui? Ok, beleza. Você vai para 2 livros extras, que é o primeiro. Esse aqui, Segredo de Acampamento Meio Sangue, que eu tenho acesso a ele e tudo. Ele é bem legal, tipo, de verdade. E eu super recomendo, caso eu tenha terminado de ler o primeiro livro e queira ler esse, eu super recomendo. Ele tem contozinhos também, tem outras informações legais para você ler antes de ir para o próximo livro. Mas também não é essencial, você vai perder alguns detalhes, mas que não vão fazer diferença para a história. Ou seja, você consegue ler a história principal sem ler esse livro, mas se você ler esse livro, você vai pegar alguns detalhes a mais, então é bacana demais. Terminou esse livrinho cor de abóbora, você vai para um livrinho roxo, que é Os Segredos do Acampamento Júpiter, que eu não tenho acesso a ele. Infelizmente, vai estar a foto aqui, como é óbvio, mas eu não consigo mostrar ele para vocês. E ele é a mesma coisa desse livrinho aqui, só que é a versão romana. Então, tudo que eu disse para esse livro é válido para o livro laranja, é válido para o livro roxo também. Terminamos o roxinho, a gente segue a saga principal de Provações de Apolo. Livro 2, Profecia das Sombras. Livro 3, O Labirinto de Fogo. E livro 4, A Tumba do Tirano. A gente também tem o livro 5, que é A Torre de Nero, que eu não tive verba para comprar ainda, mas esse eu li. Esse eu li, esse não teve como, quando teve o lançamento, eu sabia que eu não ia ter acesso, e aí eu li por outras vias, fica aí para sua imaginação quais foram essas outras vias, mas, como eu disse, essa saga de todas é a que eu menos gostei, de verdade. Sendo muito sincera, me deu muita vontade de parar no meio do caminho, tipo, várias vezes me deu vontade de abandonar os livros, mas eu fui firme, fui forte, fui até o final para terminar o último livro, que foi o penúltimo lançamento do Riordão, mas que é o livro mais atual que a gente tem da saga, em termos cronológicos, é O Sol e a Estrela. Também não tenho acesso, não tem como mostrar aqui, mas fica aqui a foto. O Sol e a Estrela é um livro que se passa depois dos acontecimentos de Provações de Apolo, e a gente tem como protagonista o Nico e o Will. Quem leu os livros sabe quem é Nico, quem é o Will. Eu não quero trazer spoiler pra cá, pra esse livro, então não vou falar quem eles são. Mas lembra do primeiro livro extra que eu mostrei pra vocês? Deixa eu pegar ele aqui. Esse primeiro livro extra... Nossa, tá uma confusão de livros aqui. Esse primeiro livro extra aqui, que eu disse que tinha 3 contos que iam acontecer coisas ao longo da saga, referentes a esses 3 contos. Então, o conto número 3, ele tem um acontecimento que é importante para a saga número 2. E que é importante para esse novo livro que é O Sol e Estrela, porque é por causa desse conto e é por causa desse acontecimento da saga 2 que a gente tem o livro Sol e a Estrela. O Nico e o Will, eles saem para resolver o probleminha que foi causado, e eu não vou dar mais spoilers. Bom, esse livro ficou extremamente longo. Eu fiquei cansada até de tanto falar dos livros, mas sendo bem sincera, só cansei fisicamente, porque mentalmente eu nunca fico cansada de falar do Riordão. Esse cara é sensacional.
E se você nunca leu os livros, eu espero que você leia, que você goste muito. Eu ainda não vi a série, porque logicamente ela ainda não foi lançada, mas se você já viu, espero que você tenha gostado, espero que você tenha se sentido muito animado para começar a ler os livros de Percy Jackson. Se você ainda não viu os nossos outros vídeos, veja, principalmente acompanhando o nosso hashtag EsquentaPeixeJackson. E se você não nos segue nas nossas redes sociais, você pode nos seguir, vão estar todos aqui embaixo na descrição. Normalmente é @podcast. Segue o nosso podcast lá, ouve o nosso podcast, e a gente tem lançamento toda sexta-feira. A gente faz a resenha capítulo a capítulo dos livros. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo extremamente longo. E é isso. Beijo e até a próxima.